Um milionário liga para demitir sua funcionária após dias sem notícias. Mas quem atende é o filho dela, um menino de 5 anos chorando, dizendo que a mãe está sangrando e não acorda. Ao correr para o local, o empresário encontra uma cena que mudará sua vida para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A manhã de segunda-feira chegou como todas as outras em São Paulo. O céu cinzento típico da cidade se estendia sobre os arranha-céus do centro financeiro, enquanto milhões de pessoas corriam pelas calçadas apressadas, cada uma mergulhada em sua própria rotina implacável. Para Marcelo Tavares, aquela era apenas mais uma segunda-feira. Mais um dia onde números, reuniões e decisões estratégicas preencheriam cada minuto de sua existência, meticulosamente organizada. Aos 42 anos, Marcelo havia construído um império no mercado imobiliário. Sua empresa, a Tavares Empreendimentos, era responsável por alguns dos edifícios mais luxuosos da capital paulista. Prédios comerciais imponentes, condomínios residenciais de alto padrão, shopping centers que redefiniam regiões inteiras da cidade. Tudo planejado, calculado, executado com precisão cirúrgica. Não havia espaço para erro. Não havia espaço para sentimentalismo. Sentado em sua sala no 32º andar de um dos prédios que sua empresa havia erguido na Avenida Paulista, Marcelo revisava os relatórios financeiros do último trimestre. Os números eram excelentes como sempre. Sua secretária, Dona Carmen, uma senhora de 60 anos que trabalhava com ele há mais de uma década, entrou com o café da manhã impecavelmente servido. Torradas, suco de laranja natural, café expresso, tudo nos mínimos detalhes, exatamente como ele gostava. Carmen era uma das poucas pessoas que conheciam Marcelo além da fachada profissional. Ela sabia que por trás daquela postura rígida e daquele olhar calculista existia um homem que havia aprendido desde muito cedo a não confiar em ninguém, a não depender de afetos, a construir muros emocionais tão altos quanto os edifícios que erguia. Mas, mesmo ela não ousava ultrapassar certos limites. Marcelo Tavares não era homem de conversa fiada ou aproximação pessoal. Naquela manhã, enquanto assinava contratos e aprovava projetos, Marcelo se lembrou de um problema pendente. Rosângela, sua empregada doméstica, havia faltado 3 dias seguidos sem dar satisfação. Nem uma ligação, nem uma mensagem. Simplesmente desaparecera. Para um homem que valorizava compromisso e responsabilidade acima de tudo, aquilo era inaceitável. Rosângela Ferreira trabalhava para ele há quase 2 anos. Uma mulher quieta, discreta, que executava suas funções com eficiência. Marcelo mal conversava com ela além do estritamente necessário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Instruções sobre limpeza, organização, eventuais compromissos que exigiam preparo especial em sua cobertura no bairro dos Jardins. Nada além disso. Ele não sabia praticamente nada sobre a vida dela. Não sabia se tinha família, onde morava exatamente, quais eram suas dificuldades. Não era da conta dele. Ou pelo menos era o que sempre pensara. Decidiu que era hora de resolver aquela situação. Pegou o celular e procurou o contato dela na agenda. 3 dias de falta sem justificativa eram suficientes para uma demissão. Não havia espaço para desculpas. Regras eram regras. Disciplina era disciplina. Pressionou o botão de chamada e aguardou, já preparando mentalmente as palavras que diria. Seria direto, profissional, sem rodeios, agradeceria pelos serviços prestados, pagaria as verbas rescisórias e encerraria o assunto. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Marcelo franziu a testa impaciente. Na 4ª chamada alguém atendeu. Mas não era a voz de Rosângela. Era uma voz infantil, aguda, entrecortada por soluços. Uma voz que tremia de medo e desespero. Moço, a minha mãe não acorda. Por favor, ajuda a minha mãe. Marcelo ficou paralisado por um segundo. Aquilo não estava no roteiro. Não fazia parte do plano. Um menino. Uma criança. Chorando do outro lado da linha.
A voz soava tão pequena, tão frágil, tão assustada. Como assim não acorda? Quem está falando? A voz de Marcelo saiu mais dura do que pretendia, mas foi a única reação que conseguiu ter diante do inesperado. Eu sou o Pedro. A mamãe está no chão, ela não responde. Tem sangue na boca dela. Ela está muito fria, moço. Eu estou com medo. As palavras da criança caíram sobre Marcelo como um balde de água gelada. Sangue, fria, não responde. O tom de desespero naquela voz infantil o atingiu de um jeito que nenhum relatório financeiro ou reunião de diretoria jamais conseguira. Algo dentro dele, algo que estava adormecido há anos, despertou de repente. Era um sentimento que ele não experimentava desde a infância. Medo. Medo real, visceral, urgente. Onde você está? Qual é o endereço? Fale rápido. O menino tentou explicar entre soluços. Rua Professor Castilho, número 347, apartamento 21. Era na zona leste de São Paulo, na Vila Matilde, um bairro distante e simples, longe do mundo de luxo e conforto em que Marcelo vivia. Ele anotou rapidamente, o coração disparado de uma forma que não conseguia controlar. Fica aí. Não sai de perto da sua mãe. Eu vou até aí agora. Entendeu? Eu vou te ajudar. Desligou o telefone e levantou de um salto. Pegou as chaves do carro, a carteira, o celular. Dona Carmen apareceu na porta, assustada com a movimentação abrupta. Senhor Marcelo, aconteceu alguma coisa? Cancele todas as minhas reuniões de hoje. Todas. Não sei quando volto. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, Marcelo já estava correndo em direção ao elevador. A mente dele funcionava em velocidade máxima. Ligou para o SAMU enquanto descia, explicou a situação, passou o endereço, pediu urgência. A atendente garantiu que uma ambulância seria despachada imediatamente. O trânsito de São Paulo naquela manhã estava caótico, como sempre. Marcelo dirigia seu carro importado pelas ruas abarrotadas, sentindo uma angústia crescente a cada semáforo vermelho, a cada fila de veículos que o impedia de avançar. Normalmente, ele era um motorista paciente, calculista, mas agora estava diferente. Buzinava, tentava abrir espaço, sentia o suor escorrer pela testa. A voz daquele menino ecoava em sua mente. Mamãe não acorda. Sangue na boca, muito fria. Como ele não sabia de nada, como não percebera que algo estava errado. 3 dias de falta. 3 dias em que aquela mulher estava provavelmente precisando de ajuda, e ele só pensava em demiti-la por descumprimento de contrato. A culpa começou a roer por dentro. Uma culpa que não fazia sentido lógico, mas que estava ali, pesada, sufocante. Marcelo Tavares, o empresário que nunca se deixava abalar por emoções, estava completamente desestabilizado. Levou quase 1 hora para chegar à Vila Matilde. O bairro era simples, as ruas estreitas, os prédios antigos e sem grandes ornamentos. Tudo tão diferente do mundo de vidro e concreto reluzente que ele habitava. Estacionou o carro em frente ao edifício de 4 andares, um prédio modesto com pintura desgastada e portão de ferro enferrujado. Subiu as escadas correndo. Não havia elevador. O prédio cheirava a umidade e comida caseira. Chegou ao 2º andar ofegante, o coração batendo como um tambor. Apartamento 21. Bateu na porta com força. Pedro, Pedro, abre a porta. Sou eu, o moço do telefone. Ouviu passos pequenos se aproximando. A porta se abriu devagar, e Marcelo viu pela primeira vez o menino. Pedro tinha cabelos castanhos desarrumados, olhos grandes e assustados, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Usava uma camiseta velha e um short rasgado. Os pés descalços, as mãos tremendo. Ela está lá dentro, moço. Por favor, ajuda ela. Marcelo entrou no apartamento. Era minúsculo, uma sala que também servia de cozinha, um quarto, um banheiro. Os móveis eram velhos, doados ou comprados de segunda mão. Mas tudo estava organizado, limpo, cuidado com carinho. Havia desenhos infantis colados na geladeira, fotos de Pedro e Rosângela juntos, sorrindo, abraçados. Uma pequena estante com livros infantis. E ali, no chão do quarto, estava Rosângela. Caída de lado, pálida como cera,
os lábios manchados de sangue seco. Vestia o uniforme de trabalho como se tivesse tentado sair para trabalhar e desabado antes de conseguir. O corpo estava imóvel, mas ainda respirava. Respirações rasas, fracas, irregulares. Marcelo se ajoelhou ao lado dela, o pânico tomando conta. Não sabia o que fazer. Nunca estivera em uma situação assim. Tocou o pulso dela. Estava gelado. O pulso fraco, quase imperceptível. Rosângela estava viva, mas por pouco. A ambulância chegou minutos depois, a sirene cortando o silêncio da rua. Os paramédicos subiram rapidamente, avaliaram a situação e começaram os procedimentos de emergência. Colocaram uma máscara de oxigênio, verificaram os sinais vitais, prepararam a maca. Desnutrição severa, anemia crítica, desidratação avançada. Ela precisa de internação urgente, disse um dos paramédicos à voz séria e preocupada. Levem ela para o melhor hospital. Eu pago tudo. Tudo o que for necessário, Marcelo disse sem hesitar. Os paramédicos trocaram olhares surpresos, mas não questionaram. Colocaram Rosângela na maca com cuidado e começaram a descer as escadas. Marcelo segurou a mão de Pedro, que observava tudo em silêncio, os olhos arregalados de medo. Ela vai ficar boa? O menino perguntou com a voz tão baixa que mal podia ser ouvida. Vai sim. Eu prometo que ela vai ficar boa. Marcelo não sabia de onde vinha aquela certeza, aquela promessa que fazia para uma criança que mal conhecia. Mas algo dentro dele havia mudado, algo profundo, irreversível. No hospital, enquanto Rosângela era levada às pressas para a emergência, Marcelo sentou-se na sala de espera com Pedro ao lado. O menino agarrava a mão dele com força, como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desabava. Marcelo olhou para aquelas mãozinhas pequenas segurando a dele e sentiu algo que não sentia havia décadas. Uma conexão, uma responsabilidade que ia além de contratos e obrigações. Um médico veio conversar com ele após as primeiras avaliações. Dr. Henrique Almeida, um homem de meia idade com olhar cansado, mas compassivo. Senhor Tavares, a situação é grave. A paciente apresenta quadro de tuberculose avançada, desnutrição severa, anemia crítica que sugere perda de sangue recorrente. Encontramos sinais de hemorragia interna. Ela vinha escondendo esses sintomas há muito tempo. Estamos fazendo transfusão de sangue e iniciando tratamento antibiótico intensivo. Vai ser uma longa recuperação. Façam tudo o que for preciso. Dinheiro não é problema. Tem mais uma coisa, Dr. Henrique continuou, a voz mais baixa. Conversamos rapidamente com ela quando recuperou brevemente a consciência. Descobrimos que ela vinha vendendo sangue regularmente. Era a única forma que encontrou de conseguir pagar aluguel e comida para o filho. Escondia a doença com medo de perder o emprego, com medo de que levassem o menino. As palavras do médico atingiram Marcelo como socos, vendendo sangue, escondendo doença, com medo de perder o emprego. O emprego dele, tudo porque ele nunca perguntou, nunca se importou, nunca viu além da superfície. Ela tem família? Alguém que possa cuidar do menino enquanto ela se recupera? Aparentemente não, só o pai biológico da criança. Mas pelo que entendemos há um histórico complicado. O menino demonstrou muito medo quando mencionamos contato com o pai. Marcelo olhou para Pedro, que estava encolhido na cadeira ao lado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Um menino de 5 anos que havia passado pelo menos um dia inteiro sozinho, tentando cuidar da mãe, sem saber o que fazer, apavorado. Um menino que não tinha ninguém. Eu cuido dele. Enquanto ela se recupera, eu cuido. O doutor ergueu as sobrancelhas, surpreso. Senhor Tavares, o senhor tem certeza? É uma responsabilidade grande. Uma criança precisa de atenção constante, cuidados especiais. Eu sei, e eu vou cuidar dele. Naquela tarde, Marcelo Tavares levou Pedro para sua cobertura nos Tundos Jardins. A criança entrou naquele espaço luxuoso como se estivesse pisando em outro planeta. Olhos arregalados, boca aberta, passos tímidos sobre o piso de mármore italiano. O apartamento era enorme, com vista panorâmica para a cidade, decoração minimalista e sofisticada, obras de arte nas paredes, móveis de design importado. Nossa, murmurou Pedro,
a voz cheia de admiração e incredulidade. Pode ficar à vontade, essa é a sua casa agora. Pedro olhou para Marcelo com aqueles olhos grandes e assustados. De verdade, de verdade. Naquela noite, enquanto Pedro dormia em um dos quartos de hóspedes, envolto em lençóis macios, que provavelmente eram mais caros do que tudo que ele já havia possuído, Marcelo ficou na varanda olhando para as luzes da cidade. A vista era magnífica. São Paulo se estendia até onde a vista alcançava, um mar de luzes piscantes, edifícios iluminados, movimento constante. Mas pela primeira vez em muitos anos, Marcelo não pensava em negócios, em contratos, em lucros. Pensava em um menino de 5 anos que quase perdera a mãe. Pensava em uma mulher que vendia o próprio sangue para sobreviver. Pensava em como havia vivido todos aqueles anos, cego para o sofrimento ao seu redor, protegido em sua bolha de privilégio e indiferença. Algo havia mudado. Profundamente, irreversivelmente. E Marcelo Tavares, o empresário frio e calculista, não sabia ainda o quanto sua vida estava prestes a se transformar. Nem imaginava que aquele menino de olhos assustados se tornaria a peça central de uma jornada que o forçaria a confrontar quem ele realmente era e quem poderia se tornar. A noite avançou silenciosa. Dentro do apartamento, Pedro dormia abraçado a um ursinho de pelúcia velho que trouxera do antigo lar. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo frenético. E no hospital, Rosângela lutava pela vida, cercada por aparelhos e medicamentos, ainda sem saber que seu patrão havia se tornado o guardião de seu maior tesouro. A manhã seguinte trouxe desafios que Marcelo jamais imaginara enfrentar. Acordar uma criança, preparar café da manhã adequado para um menino de 5 anos, escolher roupas, escovar dentes. Coisas simples que ele nunca fizera na vida. Ligou para Dona Carmen pedindo ajuda. Ela chegou em minutos, os olhos arregalados ao ver a situação. Senhor Marcelo, o senhor tem certeza do que está fazendo? Não, Carmen, não tenho certeza de nada, mas é o que precisa ser feito. E assim começou uma rotina, completamente nova. Pedro acordava assustado no meio da noite, chamando pela mãe. Marcelo corria até o quarto, acendia a luz, segurava a mãozinha trêmula e dizia que estava tudo bem, que a mamãe logo ficaria boa. O menino chorava baixinho, e Marcelo ficava ali sentado na beira da cama até ele voltar a dormir. Durante o dia, levava Pedro para visitar Rosângela no hospital. Ela ainda estava muito fraca, conectada a tubos e aparelhos, mas seus olhos se enchiam de lágrimas toda vez que via o filho entrar no quarto. Pedro corria até a cama, subia com cuidado e se aninhava ao lado dela. Rosângela passava os dedos fracos pelos cabelos do menino e sussurrava palavras de amor e gratidão. Marcelo observava aquelas cenas de longe, sentindo algo estranho crescer dentro do peito. Era ternura, era empatia, era uma conexão humana que ele havia esquecido que existia. Os dias foram passando. 1 semana, 2 semanas. Pedro começou a se adaptar. Ainda perguntava pela mãe todos os dias, ainda acordava assustado algumas noites, mas aos poucos foi se acostumando com a nova rotina. Descobriu os brinquedos que Marcelo comprou. Descobriu que gostava de assistir desenhos animados na televisão enorme da sala. Descobriu que Marcelo fazia panquecas no domingo de manhã. E Marcelo, por sua vez, descobriu algo ainda mais surpreendente. Descobriu que gostava de ter aquela presença pequena e barulhenta em casa. Gostava de ouvir as risadas de Pedro ecoando pelos corredores vazios. Gostava de ver os desenhos que o menino fazia e colava na geladeira. Gostava de ler histórias antes de dormir e ver os olhinhos se fechando devagar enquanto a voz dele embalava o sono infantil. Mas nem tudo eram descobertas doces. A realidade começou a bater à porta de formas que Marcelo não esperava. Na empresa, os comentários começaram. Os sócios questionavam suas decisões. Por que estava saindo mais cedo? Por que cancelava reuniões importantes? Por que andava distraído? Ricardo Mendes, seu sócio principal e braço direito nos negócios, convocou uma reunião particular. Ricardo era um homem de 45 anos, ambicioso e estratégico,
obcecado por resultados. Eles se conheciam há 15 anos e haviam construído a empresa juntos, mas Ricardo nunca fora alguém que valorizasse sentimentos ou questões pessoais. Marcelo, precisamos conversar. Está acontecendo algo que está afetando seu desempenho. Os outros sócios estão preocupados. Eu estou preocupado. É uma situação temporária, Ricardo. Vai se resolver. Temporária? Você está cuidando do filho da sua empregada doméstica. Isso está virando comentário na empresa, Marcelo. As pessoas estão falando, dizem que você está perdendo o foco, que está se envolvendo emocionalmente demais. Isso não é bom para a imagem da empresa. Aquelas palavras deveriam ter provocado raiva, mas Marcelo sentiu foi pena. Pena de Ricardo. Pena de todos aqueles que viam humanidade como fraqueza. A empresa está bem. Os números estão bons. E o que eu faço da minha vida pessoal não é da conta de ninguém. Tudo o que você faz reflete na empresa, Ricardo retrucou, a voz endurecida. Você é o rosto dessa companhia. E agora está se associando a uma situação que pode ser interpretada de formas prejudiciais. Já pensou nisso? Marcelo se levantou, encarando o sócio. Já pensei. E decidi que algumas coisas são mais importantes que imagem e reputação. Saiu da sala deixando Ricardo atônito. Aquela não era uma resposta que o velho Marcelo Tavares daria. O velho Marcelo priorizaria a empresa acima de tudo. Mas algo havia mudado. E não havia volta. As semanas seguintes trouxeram mudanças que Marcelo jamais imaginara experimentar. Sua rotina meticulosamente organizada havia sido completamente transformada pela presença de Pedro. O apartamento, que antes era um santuário de silêncio e ordem, agora tinha brinquedos espalhados pela sala, desenhos infantis na geladeira, o som de risadas e perguntas constantes ecoando pelos cômodos. Pedro era uma criança curiosa e inteligente. Fazia perguntas sobre tudo. Por que o céu é azul? Por que os prédios são tão altos? Como os carros funcionam? Marcelo se via respondendo com paciência que não sabia possuir, pesquisando respostas quando não sabia explicar, aprendendo junto com o menino sobre um mundo que ele sempre observara de longe, através de janelas de vidro blindado. Mas a adaptação não era fácil. Pedro ainda acordava no meio da noite chorando, chamando pela mãe. Marcelo corria até o quarto, acendia o abajur em formato de foguete que havia comprado especialmente para o menino, sentava-se na beira da cama e esperava até que os soluços diminuíssem. Segurava aquela mãozinha pequena e quente, sussurrava palavras de conforto. Prometia que logo, muito logo, a mamãe voltaria para casa. No hospital, Rosângela mostrava sinais de melhora gradual. O tratamento para tuberculose estava funcionando. As transfusões de sangue haviam estabilizado sua anemia e ela conseguia ficar acordada por períodos mais longos. Mas os médicos eram claros. A recuperação seria lenta. Meses de tratamento, repouso absoluto, nada de trabalho ou esforço físico. Toda tarde, depois de buscar Pedro na escola particular onde Marcelo o havia matriculado, eles iam juntos visitar Rosângela. O menino corria pelos corredores do hospital segurando a mão de Marcelo, os tênis novos fazendo barulho no piso reluzente. Quando entrava no quarto e via a mãe, o rostinho se iluminava de um jeito que fazia o coração de Marcelo apertar. Mamãe, olha, hoje eu aprendi a escrever meu nome todinho. Quer ver? Rosângela sorria com os olhos cheios de lágrimas. Quero sim, meu amor. Mostra para a mamãe. E Pedro mostrava, orgulhoso, as letras tortas escritas em um caderno novo. Marcelo observava de longe, encostado na parede, vendo aquele amor puro e simples entre mãe e filho. Algo dentro dele doía. Uma dor boa, estranha, que ele não conseguia nomear. Era saudade de algo que nunca tivera. Era inveja de algo que sempre desprezara. Era desejo de fazer parte daquilo. Senhor Marcelo. Rosângela o chamava com a voz ainda fraca. Pode se aproximar, por favor? Ele se aproximava, os passos hesitantes, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Rosângela estendia a mão, e ele a segurava com cuidado como se pudesse quebrar. Eu não sei como agradecer tudo que o senhor está fazendo. Por mim, pelo meu filho. Eu nunca vou conseguir pagar essa dívida.
Não é dívida, Rosângela. E você não precisa me agradecer. Precisa se cuidar e ficar boa. O resto a gente resolve depois. Mas ela insistia em agradecer. Toda visita era assim. Palavras de gratidão entrecortadas por choro silencioso. E toda vez Marcelo saía daquele quarto sentindo o peso de uma culpa que não sabia como carregar. Se ele tivesse prestado atenção antes, se tivesse perguntado, se importado, percebido, talvez ela não tivesse chegado àquele ponto. Talvez não precisasse vender o próprio sangue para sobreviver. Talvez. Na empresa, a situação estava ficando tensa. Ricardo Mendes não desistira de sua cruzada contra o que chamava de distração emocional de Marcelo. Convocava reuniões desnecessárias nos horários em que sabia que Marcelo precisava buscar Pedro na escola. Fazia comentários sutis sobre comprometimento e profissionalismo. Olhava de forma significativa quando Marcelo saía mais cedo. Os outros sócios começaram a se posicionar. Alguns apoiavam Ricardo discretamente, preocupados com os rumos que a liderança da empresa estava tomando. Outros observavam em silêncio, aguardando para ver qual lado venceria. Era uma guerra velada, travada com olhares, silêncios e decisões estratégicas. Uma tarde, durante uma reunião de diretoria, Ricardo resolveu trazer o assunto à tona de forma direta. Estavam discutindo a expansão para o interior de São Paulo, quando ele interrompeu. Antes de continuarmos, acho que precisamos falar sobre o elefante na sala. Marcelo, todos sabemos que você está passando por uma situação pessoal complicada e respeitamos isso. Mas precisamos ter certeza de que isso não vai afetar os negócios. Essa empresa é resultado de anos de trabalho árduo. Não podemos nos dar ao luxo de perder o foco agora. Marcelo respirou fundo, controlando a irritação que começava a ferver. O que exatamente você está sugerindo, Ricardo? Estou dizendo que talvez seja a hora de você delegar mais, deixar que outras pessoas assumam responsabilidades enquanto você resolve suas questões particulares. É só uma sugestão prática, sem julgamento. Mentira. Era julgamento. Era tentativa de enfraquecê-lo, de minar sua autoridade. Marcelo conhecia Ricardo bem o suficiente para saber quando estava sendo manipulado. Mas antes que pudesse responder, Júlio Cardoso, um dos sócios minoritários, se manifestou. Com todo respeito, Ricardo, acho que você está exagerando. O Marcelo sempre foi extremamente competente. Uma situação pessoal não muda isso. Pelo contrário, demonstra que ele é humano, que tem coração. Isso não é fraqueza. Ricardo se virou para Júlio com um sorriso gelado. Ninguém está dizendo que é fraqueza, Júlio. Mas negócios exigem foco, e foco exige sacrifícios. Que tipo de sacrifícios? Ignorar uma criança de 5 anos que precisa de ajuda? Fingir que pessoas ao nosso redor não existem? Marcelo falou, a voz controlada, mas carregada de emoção. Se é esse tipo de sacrifício que você espera de mim, Ricardo, então talvez tenhamos valores diferentes. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos os presentes sentiram a gravidade do momento. Era uma linha sendo traçada, lados sendo escolhidos. A reunião terminou tensa. Marcelo voltou para casa mais cedo, a cabeça fervilhando. Pedro estava na sala fazendo lição de casa com Dona Carmen, que havia se tornado uma presença constante, ajudando com a criança sempre que possível. Ao ver Marcelo chegar, o menino largou o lápis e correu até ele. Tio Marcelo, olha o que eu desenhei hoje. Tio Marcelo. Aquela forma de tratamento havia surgido naturalmente. Pedro não o chamava de pai, e Marcelo não ousara sugerir isso, mas tio parecia funcionar. Era carinhoso, sem ser invasivo. Era próximo sem substituir ninguém. Marcelo pegou o desenho. Era uma casa colorida com 3 pessoas de mãos dadas, uma mulher, um homem e uma criança pequena. Flores ao redor, sol amarelo no céu, cores vibrantes e alegres. Quem são essas pessoas? Marcelo perguntou, já sabendo a resposta, mas querendo ouvir. É a mamãe, eu e você. Nossa família. Aquelas palavras atingiram Marcelo com uma força que o deixou sem ar. Família. Quando foi a última vez que ele sentira parte de uma família? Seus pais haviam sido ausentes, distantes, criado por babás e internatos. Aprendera desde
Cedo que afeto era algo frágil, que não se podia confiar em laços emocionais. Mas ali estava um menino de 5 anos, desenhando uma família com ele dentro, incluindo-o, aceitando-o. É uma família muito bonita, Pedro. A mais bonita que eu já vi. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, Marcelo ficou na varanda olhando para a cidade. A terapeuta que começara a ver nas últimas semanas havia dito algo que continuava ecoando em sua mente. Doutor Marcelo, você passou a vida inteira construindo muros para se proteger. Mas muros que nos protegem também nos aprisionam. Talvez seja a hora de deixar alguém entrar. Deixar alguém entrar. Que conceito assustador e libertador ao mesmo tempo. Marcelo havia passado décadas se blindando, se fechando, acreditando que independência emocional era sinônimo de força. Mas agora, com Pedro ali, com aquelas visitas diárias ao hospital, com a responsabilidade de cuidar de alguém além de si mesmo, ele começava a entender que força verdadeira talvez fosse permitir-se ser vulnerável. No fim de semana, decidiu fazer algo especial. Levou Pedro ao Parque do Ibirapuera, o maior parque de São Paulo. Era um sábado ensolarado, raro na cidade. Famílias enchiam os gramados, crianças corriam, pipas coloriam o céu. Pedro ficou maravilhado. Posso correr, tio Marcelo? Pode sim, vai. E o menino correu como criança corre, com aquela liberdade despreocupada, os braços abertos, rindo alto. Marcelo o seguia de longe, filmando com o celular, sorrindo de um jeito que não sabia que era capaz. Outras famílias olhavam e sorriam também. Alguns acenavam. Era um mundo que Marcelo nunca havia experimentado. Um mundo de simplicidade, de pequenos prazeres, de alegrias cotidianas. Compraram pipoca, alimentaram os patos no lago, fizeram um piquenique improvisado na grama. Pedro contava sobre a escola, sobre os novos amigos que fizera, sobre a professora que era legal, mas brava às vezes. Marcelo ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo das histórias infantis, sentindo-se parte de algo maior que si mesmo. No caminho de volta, Pedro adormeceu no carro. Marcelo olhava pelo retrovisor para aquele rostinho sereno, a boca entreaberta, as bochechas coradas de tanto correr e brincar. Algo dentro dele se aqueceu. Uma sensação que demorou para identificar. Era amor. Puro, simples, incondicional. Ele estava se apegando àquela criança de uma forma que jamais imaginara possível. Mas junto com o amor vinha o medo. Medo de que aquilo fosse temporário. Medo de que Rosângela se recuperasse e levasse Pedro embora. Medo de perder aquela presença que havia dado novo significado à sua existência. Era egoísta pensar assim? Provavelmente. Mas era real. Devastadoramente real. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Marcelo estava na empresa quando recebeu uma ligação do hospital. Era a assistente social responsável pelo caso de Rosângela, doutora Beatriz Moreira, uma mulher de voz firme, mas gentil. Senhor Tavares, precisamos conversar sobre uma situação delicada. O pai biológico de Pedro apareceu aqui no hospital. Ele está exigindo ver o filho. O coração de Marcelo disparou. Quem? Rodrigo Almeida, o ex-companheiro da Rosângela. Ele alegou ter direitos sobre a criança e está ameaçando tomar medidas legais se não permitirmos contato. Rosângela sabe disso? Sim. Ela teve uma crise de ansiedade ao saber. Precisamos sedá-la. Senhor Tavares, segundo nossos registros e relatos da própria paciente, há um histórico de comportamento abusivo desse homem. Ela obteve uma medida protetiva há 2 anos, mas ela expirou. Legalmente, ele tem o direito de tentar estabelecer contato com o filho. Sobre meu cadáver. As palavras saíram antes que Marcelo pudesse filtrar. A fúria que sentiu foi visceral, protetora, feroz. A ideia de alguém machucando Pedro, de alguém assustando aquela criança que finalmente começava a sorrir de novo, era inaceitável. Senhor Tavares, entendo sua preocupação, mas precisamos agir dentro da lei. O que posso fazer é agendar uma reunião com você, a Rosângela e nosso departamento jurídico para discutirmos as opções. Quando pode ser essa reunião? Amanhã às 10 da manhã. Estarei lá. Marcelo desligou o telefone com as mãos tremendo.
Pegou o paletó e saiu da empresa sem avisar ninguém. Dirigiu até o hospital, o pensamento acelerado, o medo e a raiva competindo por espaço. Rodrigo Almeida. O pai biológico. Um homem que Rosângela temia. Um homem que Pedro se recusava a mencionar. Encontrou Rosângela acordada, mas visivelmente abalada. Os olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam. Ao ver Marcelo, começou a chorar. Ele não pode levar meu filho. Por favor, senhor Marcelo. Ele vai machucar meu menino. Rodrigo é perigoso, ele bebe, fica violento. Foi por isso que fugi dele. Foi por isso que vivo escondida. Ele não pode levar meu Pedro. Marcelo segurou as mãos dela, a voz firme. Ele não vai levar. Eu prometo. Vamos encontrar um jeito de proteger Pedro. Confie em mim. Mas como? Ele é o pai. A lei está do lado dele. A lei protege o melhor interesse da criança. E o melhor interesse do Pedro não é estar com alguém que o machuca. Vamos lutar. E vamos vencer. Aquela noite, Marcelo mal dormiu. Pesquisou sobre direito familiar, guarda de menores, medidas protetivas. Ligou para seus advogados mesmo sendo madrugada. Explicou a situação, pediu urgência. Queria estar preparado. Queria ter todas as armas possíveis. Na manhã seguinte, chegou ao hospital antes das 10. A assistente social, doutora Beatriz, o aguardava em uma sala de reuniões junto com 2 advogados do hospital. Rosângela estava lá também, em uma cadeira de rodas, ainda fraca, mas determinada. A reunião começou com explicações técnicas. Direitos parentais, guarda compartilhada, medidas protetivas, processo de destituição do poder familiar. Tudo soava complicado, burocrático, demorado. Mas havia um caminho, difícil, longo, mas possível. Se conseguirmos provar que o pai representa perigo para a criança, podemos solicitar a suspensão temporária dos direitos dele enquanto o caso é avaliado, explicou um dos advogados. E se a senhora Rosângela concordar, o senhor Tavares pode solicitar a guarda legal temporária de Pedro, enquanto ela se recupera. Marcelo olhou para Rosângela. Ela o encarou de volta, os olhos cheios de lágrimas, mas também de esperança. Eu confio no senhor. Se o senhor quiser cuidar do meu filho, se quiser protegê-lo, eu aceito. Dou minha autorização. Faça o que for preciso para manter meu menino seguro. Vou fazer mais que isso. Vou dar a ele tudo o que você sempre quis dar e não conseguiu. Educação, segurança, oportunidades. Mas você vai continuar sendo a mãe dele, Rosângela. Sempre. Isso não muda. Nós vamos ser uma família diferente, mas uma família de verdade. As palavras saíram naturais, honestas. Marcelo percebeu que não estava apenas fazendo promessas vazias, estava expressando um desejo profundo que havia crescido dentro dele nas últimas semanas. Queria ser parte daquela família, queria proteger aquele menino, queria oferecer a Rosângela a dignidade que ela merecia. A reunião terminou com encaminhamentos práticos, documentos a serem providenciados, audiências a serem marcadas, provas a serem coletadas. Seria uma batalha. Mas Marcelo estava pronto para lutar. Quando saiu do hospital, o telefone tocou. Era Ricardo. Marcelo, onde você está? Temos uma reunião importante com investidores japoneses em meia hora. Você não pode faltar. Não vou poder ir, Ricardo. Estou resolvendo algo urgente. Mais urgente que fechar um contrato de 50 milhões? Sim, muito mais urgente. E desligou. Pela primeira vez na vida, Marcelo Tavares colocou algo acima dos negócios. E não sentiu culpa. Sentiu alívio. Sentiu que finalmente estava fazendo as escolhas certas. As escolhas que importavam de verdade. Naquela tarde, quando buscou Pedro na escola, o menino percebeu que algo estava diferente. Tio Marcelo, você está bem? Parece preocupado. Estou bem, sim. Só pensando em algumas coisas importantes. Coisas sobre a mamãe, sobre você e sobre a gente. Pedro, você gostaria de continuar morando comigo mesmo depois que sua mãe melhorar? O menino olhou para ele com aqueles olhos grandes e sinceros. Posso? De verdade? Pode. Se você quiser. E sua mãe vai morar perto também. A gente vai ser uma família do nosso jeito. Pedro abraçou Marcelo com força.
O tipo de abraço apertado que só crianças sabem dar. Um abraço que transmitia gratidão, carinho, confiança. E Marcelo retribuiu, os olhos ardendo, o coração transbordando de uma emoção que não sabia nomear, mas que finalmente compreendia como a mais importante de todas. Amor. Simples assim. Amor que transforma. Amor que cura. Amor que reconstrói vidas despedaçadas e cria famílias onde antes só havia solidão. A primeira vez que Marcelo viu Rodrigo Almeida foi em uma tarde chuvosa de quinta-feira, 3 dias após a reunião no hospital. Estava saindo do prédio da empresa quando um homem apareceu na frente dele, bloqueando seu caminho. Era alto, magro, com olhos avermelhados e hálito que denunciava álcool mesmo àquela hora da tarde. As roupas estavam sujas, amarrotadas, tinha uma expressão de raiva mal disfarçada. Você é o tal empresário rico que está bancando o paizinho do meu filho? A voz era grossa, carregada de ironia e agressividade. Marcelo sentiu o sangue gelar nas veias, mas manteve a postura ereta, o olhar firme. Seguranças do prédio já se aproximavam, atentos à situação. Se você é Rodrigo Almeida, então sim, sou eu quem está cuidando de Pedro enquanto a mãe dele se recupera. Cuidando? Rodrigo deu uma risada amarga. Você acha que pode comprar meu filho com seu dinheiro? Acha que pode substituir o pai dele? Ninguém está tentando substituir ninguém. Estou apenas garantindo que uma criança tenha o que precisa. Algo que você nunca fez. O rosto de Rodrigo se contorceu de raiva. Você não sabe nada sobre mim. Não sabe o que passei, o que vivi. Aquela mulher me tirou meu filho. Desapareceu sem dar explicação. E agora aparece você, cheio de dinheiro, querendo brincar de família feliz. Os seguranças se posicionaram ao lado de Marcelo, prontos para intervir. Mas Marcelo levantou a mão, pedindo que esperassem. Olhou fixamente para Rodrigo e viu algo além da raiva. Viu um homem destruído, perdido, consumido por vícios e arrependimentos. Mas isso não mudava o fato de que ele representava perigo para Pedro. Rodrigo, eu sei que isso deve ser difícil para você, mas Pedro precisa de estabilidade, precisa de segurança. E você não está em condições de oferecer isso agora. Se realmente se importa com seu filho, vai querer o melhor para ele, mesmo que esse melhor não seja você. Não venha me dar lição de moral. Você não passa de um ricaço metido que acha que pode resolver tudo com dinheiro. Rodrigo avançou um passo, mas os seguranças o seguraram. Eu vou buscar meu filho. Tenho meus direitos. E ninguém vai me impedir. Se você tentar se aproximar de Pedro sem autorização judicial, vai se arrepender. Temos medidas protetivas sendo solicitadas. Temos provas do seu histórico. Não force uma situação que você não vai vencer. Você vai ver quem não vai vencer, Rodrigo gritou enquanto era afastado pelos seguranças. Meu filho é meu, e eu vou buscá-lo. Marcelo assistiu Rodrigo ser levado para longe, o coração batendo acelerado. Aquilo era apenas o começo. Sabia que a batalha seria feia, longa, desgastante, mas não havia escolha. Pedro precisava ser protegido, a qualquer custo. Naquela noite não contou nada para Pedro sobre o encontro. Não queria assustá-lo. Mas o menino era perceptivo. Notou que algo estava errado. Durante o jantar ficou quieto, mexendo na comida sem comer muito. Tio Marcelo, o papai apareceu? A pergunta atingiu Marcelo como um soco. Como ele sabia? Ele viu? Alguém contou? Por que você pergunta isso? Eu sonhei com ele ontem. Ele estava gritando, estava com raiva, eu fiquei com medo. Marcelo se ajoelhou ao lado da cadeira de Pedro, na altura dos olhos do menino. Pedro, eu preciso que você confie em mim. Seu pai não vai te machucar. Eu não vou deixar. Entendeu? Eu protejo você. Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas. Mas e se ele me levar? E se ele me obrigar a ir com ele? Eu não quero, tio Marcelo. Eu quero ficar com você e com a mamãe. Eu quero ficar aqui. E você vai ficar. Eu prometo. Abraçou o menino com força, sentindo o corpinho pequeno tremer contra o seu. Aquilo reforçou a determinação de Marcelo. Não importava o que precisasse fazer, não importava quantos advogados precisasse contratar, quantos juízes precisasse convencer. Pedro não seria entregue a um homem violento e instável.
Nos dias seguintes, a batalha legal começou oficialmente. Os advogados de Marcelo entraram com pedido de guarda provisória, anexando laudos médicos de Rosângela, depoimentos dela sobre o histórico de violência, registros policiais antigos, tudo que pudesse fortalecer o caso. A assistente social, doutora Beatriz, foi fundamental, fornecendo relatórios detalhados sobre as condições em que Pedro vivia antes e como estava se desenvolvendo agora. Mas Rodrigo não desistiu. Conseguiu uma advogada da Defensoria Pública, uma mulher chamada Fernanda Lopes, conhecida por ser combativa e por defender casos difíceis. Ela começou a construir uma narrativa onde Rodrigo era a vítima, um pai injustamente afastado do filho, um homem que merecia uma segunda chance. A mídia começou a se interessar pelo caso. Afinal, era uma história com todos os elementos que vendiam. Um empresário rico, uma empregada doméstica pobre, uma criança vulnerável, um pai biológico lutando por seus direitos. Matérias começaram a aparecer em sites sensacionalistas. Empresário tenta comprar criança. Pai biológico é impedido de ver filho por homem rico. A opinião pública se dividia. Na empresa, a situação piorou. Ricardo usou a exposição midiática como munição. Convocou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo, sem avisar Marcelo previamente. Quando Marcelo chegou, encontrou uma emboscada. Todos os principais sócios estavam lá, e a pauta era clara: avaliar a capacidade de Marcelo continuar na liderança da empresa. Gentlemen, Ricardo começou com falsa cordialidade. Agradeço a presença de todos. Sei que é uma situação delicada, mas precisamos falar sobre o elefante na sala. Nosso sócio majoritário está envolvido em uma situação legal complicada que está gerando exposição negativa para a empresa. Clientes estão questionando. Investidores estão preocupados. Precisamos tomar uma decisão. Marcelo sentiu a raiva ferver, mas controlou-se. Que tipo de decisão você está sugerindo, Ricardo? Estou sugerindo que você se afaste temporariamente. Deixe a gestão comigo e com o Júlio até que essa situação se resolva. É melhor para todos, inclusive para você, que poderá focar em resolver seus problemas pessoais. Isso é um golpe. Você está usando minha situação pessoal para tentar me tirar da empresa. Não é pessoal, Marcelo. São negócios. E negócios exigem decisões difíceis. Júlio Cardoso, que sempre fora um aliado discreto de Marcelo, se manifestou. Com todo respeito, Ricardo, acho que você está exagerando. A exposição é temporária. E, francamente, acho que a atitude do Marcelo demonstra caráter. Ele está ajudando uma criança. Isso não deveria ser visto como negativo. Caráter não paga dividendos, Ricardo retrucou. Precisamos ser práticos. A votação foi apertada. 3 a favor de Marcelo se manter. 2 a favor do afastamento proposto por Ricardo. 1 abstenção. Marcelo permaneceria no comando, mas a situação estava longe de resolvida. Ricardo havia mostrado suas garras. A guerra estava declarada. Quando saiu daquela reunião, Marcelo percebeu que estava lutando em 2 frentes, na empresa e na justiça, e ambas exigiam toda a sua energia, toda a sua capacidade estratégica. Mas ele não desistiria, não podia, não depois de tudo. A primeira audiência judicial foi marcada para uma terça-feira, 3 semanas após o confronto inicial com Rodrigo. Marcelo chegou ao fórum cedo, acompanhado por uma equipe de 3 advogados. Usava um terno impecável, postura confiante, mas por dentro estava nervoso. Nunca estivera em um tribunal antes, exceto por questões empresariais. Isso era diferente. Pessoal, importante de um jeito que contratos nunca foram. Rosângela estava lá também, ainda frágil, mas determinada. Havia recebido alta hospitalar na semana anterior e estava hospedada em um apartamento que Marcelo alugara para ela, próximo à sua cobertura. Usava roupas simples, mas dignas, o cabelo preso, as mãos entrelaçadas nervosamente no colo. Vai ficar tudo bem, Marcelo sussurrou para ela. Confie nos advogados, confie em mim. Eu confio, Sr. Marcelo. Deus sabe que eu confio. Rodrigo chegou minutos depois, acompanhado pela defensora Fernanda Lopes. Ele estava mais apresentável do que no encontro anterior, claramente orientado por sua advogada.
terno emprestado, cabelo cortado, barba feita, mas os olhos ainda carregavam aquela raiva mal disfarçada. A juíza responsável pelo caso era a doutora Helena Novaes, uma mulher de 50 e poucos anos, conhecida por ser rigorosa, mas justa. Ela ouviu os argumentos de ambos os lados com atenção. A defensora de Rodrigo construiu um discurso emotivo sobre paternidade, segundas chances, direitos inalienáveis. Os advogados de Marcelo contra-argumentaram com fatos, provas, laudos médicos e psicológicos. O momento mais tenso foi quando a juíza pediu para ouvir o depoimento de Rosângela. Ela se levantou tremendo, mas quando começou a falar, a voz saiu firme. Eu fugi do Rodrigo porque ele bebia e ficava violento, quebrava coisas, gritava com o Pedro. Uma vez jogou uma garrafa que quase acertou a cabeça do menino. Eu não podia mais. Peguei meu filho e saí de madrugada. Vivi escondida durante anos, com medo de ele nos encontrar. E agora que finalmente encontrei pessoas que nos ajudam, que cuidam da gente com amor e respeito, ele aparece querendo levar meu filho. Não é amor. É orgulho ferido. É raiva de ter perdido o controle. O silêncio que se seguiu foi denso. A juíza anotou algo em seus papéis e então olhou para Rodrigo. Senhor Almeida, o que tem a dizer sobre essas acusações? Rodrigo se levantou, as mãos tremendo. Eu bebia, sim, eu errei, mas mudei. Estou tentando mudar, só quero uma chance de ser pai de verdade, de mostrar que posso cuidar do meu filho. A juíza suspirou. Senhor Almeida, entendo seu desejo, mas meu dever é proteger o melhor interesse da criança. E pelas evidências apresentadas, não estou convencida de que o senhor oferece um ambiente seguro no momento. Portanto, defiro a guarda provisória ao senhor Marcelo Tavares, com acompanhamento da assistente social. O senhor poderá ter visitas supervisionadas com seu filho, em ambiente controlado, se demonstrar que está seguindo tratamento para dependência química e controle de raiva. Caso contrário, os direitos paternos poderão ser reavaliados em definitivo. Isso é injustiça, Rodrigo gritou, mas foi contido por sua advogada. A decisão está tomada. Próxima audiência, em 60 dias para reavaliação. A juíza bateu o martelo. Marcelo sentiu um alívio imenso, mas sabia que aquilo era apenas uma vitória temporária. Rodrigo não desistiria facilmente, e a batalha estava longe do fim. Do lado de fora do fórum, a mídia os esperava. Câmeras, microfones, perguntas gritadas de todos os lados. Senhor Tavares, é verdade que ofereceu dinheiro ao pai biológico? Senhor Tavares, qual sua relação com a mãe da criança? Senhor Tavares, está tentando comprar um filho? Marcelo parou, respirou fundo e decidiu falar. Não estou comprando ninguém. Estou protegendo uma criança que precisa de ajuda. Estou oferecendo o que qualquer ser humano decente deveria oferecer. Apoio, cuidado, dignidade. Se isso incomoda alguém, o problema não é meu. É de uma sociedade que prefere julgar a ajudar. As palavras saíram firmes, honestas. E naquele momento, Marcelo não se importava mais com o que pensariam. Não se importava com a imagem da empresa, com a opinião dos sócios, com as manchetes sensacionalistas. Importava-se apenas com uma criança de 5 anos que o esperava em casa, que confiava nele, que o chamava de tio com carinho genuíno. Quando chegou em casa naquela tarde, Pedro correu até ele como sempre fazia. Tio Marcelo. Você demorou. Desculpa, pequeno. Tive que resolver umas coisas importantes. Coisas sobre mim, sobre nós, sobre nossa família. E deu certo? Deu sim. Deu muito certo. Abraçou o menino, fechou os olhos e agradeceu silenciosamente por ter conseguido protegê-lo. Pelo menos por enquanto. Sabia que a luta continuaria. Rodrigo apelaria. A mídia continuaria especulando. Ricardo continuaria sabotando na empresa. Mas nada disso importava realmente. O que importava estava ali, nos braços dele. Uma criança que finalmente podia sorrir sem medo. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, Marcelo se encontrou com Rosângela na sala. Ela havia vindo jantar com eles, uma rotina que estavam estabelecendo. Comer juntos, conversar, criar aquela sensação de família que todos ansiavam. Senhor Marcelo, eu não sei como agradecer o suficiente.
Rosângela, quantas vezes preciso pedir para parar de me agradecer? Você e Pedro mudaram minha vida. Eu é que deveria agradecer. Ela sorriu, os olhos marejados. Sabe, eu sempre tive medo de que o Pedro crescesse sem chances, sem educação, sem futuro. Trabalhei até quase morrer tentando dar o mínimo para ele. E mesmo assim não era suficiente. Mas agora, vendo ele feliz, seguro, com oportunidades que eu jamais poderia oferecer, eu sinto que valeu a pena. Cada sacrifício valeu a pena. Ele vai ter tudo. Eu garanto, educação, oportunidades, amor. E você vai estar aqui para ver, para fazer parte. Porque você é a mãe dele, Rosângela. E sempre será. E o Senhor? O que é para ele? A pergunta pegou Marcelo desprevenido. O que ele era? Tio, tutor, protetor? As palavras pareciam insuficientes para descrever o que sentia. O amor paternal que crescera dentro dele. O desejo profundo de ser chamado de pai. Eu sou o que ele precisar que eu seja. E vou estar aqui. Sempre. Acho que o Senhor é mais do que imagina. Mais do que até você mesmo sabe ainda. Rosângela se levantou, tocou o ombro de Marcelo gentilmente e foi embora para seu apartamento. Marcelo ficou sozinho na sala, as luzes da cidade piscando do outro lado das janelas. Pensou na jornada que começara com uma simples ligação telefônica. Uma ligação que deveria ter terminado em demissão, mas que acabou transformando sua vida por completo. Pensou nos desafios que ainda viriam, as audiências futuras, os embates na empresa, a mídia, a opinião pública. Tudo parecia assustador e incerto, mas pela primeira vez na vida, Marcelo sentia que estava no caminho certo. Estava lutando por algo que realmente importava. Estava sendo quem sempre deveria ter sido. E quando olhou para o corredor onde o quarto de Pedro ficava, onde o menino dormia tranquilo e seguro, Marcelo soube que faria tudo de novo, 1000 vezes, sem hesitar, porque algumas batalhas valem cada ferida. Algumas pessoas valem cada sacrifício, e algumas famílias não nascem do sangue, mas do amor que escolhemos cultivar. Os meses que se seguiram à primeira audiência foram de transformação profunda. Marcelo aprendeu que criar uma criança não era uma tarefa simples nem linear. Pedro tinha dias bons e dias difíceis. Havia momentos em que ria livremente, brincava com alegria, demonstrava toda a inocência esperada de uma criança de 5 anos. Mas também havia noites em que acordava gritando, dizendo que sonhara com o pai biológico, com cenas de violência que sua mente infantil tentava processar. Nessas noites, Marcelo largava tudo e corria até o quarto, acendia a luz, sentava-se na cama e abraçava o menino até que os tremores parassem. Conversava baixinho, contava histórias inventadas sobre super-heróis corajosos, sobre meninos que venciam seus medos. Ficava ali, às vezes, até o amanhecer, apenas garantindo que Pedro soubesse que não estava sozinho. A terapia infantil que o psicólogo recomendara estava ajudando. Doutora Patrícia Oliveira, uma psicóloga especializada em traumas infantis, trabalhava com Pedro 2 vezes por semana. Usava brincadeiras, desenhos, histórias lúdicas para ajudá-lo a processar as emoções confusas que carregava. E lentamente, semana após semana, Pedro começou a se abrir, a falar sobre os medos, a expressar a raiva que sentia do pai, a verbalizar o amor que tinha pela mãe e pelo tio Marcelo. Na empresa, a guerra com Ricardo continuava. Ele não havia desistido de tentar minar a autoridade de Marcelo. Usava cada oportunidade para questionar decisões, para semear dúvidas entre os outros sócios, para insinuar que a empresa estava perdendo o rumo por causa das distrações pessoais do sócio majoritário. Mas algo interessante estava acontecendo. Clientes e parceiros de negócios que acompanhavam o caso pelas notícias começaram a se manifestar. Alguns ligavam diretamente para Marcelo expressando apoio. Outros enviavam mensagens elogiando sua atitude. Um grupo de empresários de São Paulo até organizou um jantar em sua homenagem, celebrando responsabilidade social e humanidade nos negócios. A narrativa estava mudando. O que a mídia sensacionalista tentara pintar como escândalo, muitas pessoas enxergavam como exemplo. Marcelo estava provando que sucesso empresarial e compaixão humana não eram incompatíveis,
que era possível construir um império e ainda ter coração para ajudar quem precisasse. Ricardo percebeu que estava perdendo a batalha. Na reunião trimestral de resultados, quando os números foram apresentados, ficou claro que a empresa não apenas mantivera o desempenho, mas até melhorara em alguns indicadores. Marcelo havia delegado mais, sim, mas delegara com inteligência. Montara uma equipe forte, definira processos claros, e a máquina funcionava perfeitamente. Ainda acha que estou perdendo o foco, Ricardo? Marcelo perguntou ao final da apresentação, o tom educado, mas firme. Ricardo não respondeu. Apenas assentiu rigidamente e saiu da sala. Júlio Cardoso ficou para trás e apertou a mão de Marcelo. Você está fazendo a coisa certa, amigo. Nunca duvide disso. As visitas supervisionadas entre Rodrigo e Pedro começaram conforme determinação judicial. Aconteciam em uma sala especial do fórum, com a presença de uma assistente social. Marcelo levava Pedro, ficava do lado de fora, aguardando, o estômago embrulhado de ansiedade. As primeiras visitas foram tensas. Pedro entrava na sala com medo visível, agarrado à mão de Marcelo até o último segundo. Rodrigo tentava conversar, oferecia brinquedos, mas o menino mal respondia. Ficava encolhido na cadeira, olhando para o relógio, contando os minutos para ir embora. Com o tempo, as visitas foram ficando um pouco menos desconfortáveis. Rodrigo, sob orientação de sua defensora e de um terapeuta que começara a frequentar, tentava uma abordagem diferente. Falava menos sobre o passado e mais sobre o presente. Perguntava sobre a escola, sobre os desenhos que Pedro gostava de assistir, sobre os amigos que fizera. Mas nunca houve reconexão real. Pedro era educado, respondia quando perguntado, mas não havia afeto. Não havia aquele brilho nos olhos que surgia quando via Marcelo ou Rosângela. E todos os envolvidos sabiam que aquelas visitas eram mais um cumprimento protocolar do que um reencontro genuíno. Um momento decisivo aconteceu 6 meses após a primeira audiência. Era uma tarde de sábado e Marcelo organizara uma festa surpresa para o aniversário de Pedro. 6 anos. O apartamento estava decorado com balões coloridos. Havia um bolo enorme com tema de super-heróis, presentes empilhados em uma mesa. Convidaram alguns coleguinhas da escola, a Dona Carmen, a doutora Beatriz, a psicóloga Patrícia. Rosângela estava lá ajudando a organizar tudo, sorrindo de um jeito que Marcelo nunca a vira sorrir antes. Quando Pedro chegou da casa de um amiguinho, onde passara a tarde e viu a surpresa, o rostinho se iluminou de uma forma indescritível. Correu pela sala abraçando todos, rindo, pulando, completamente feliz. Aquilo era felicidade pura, inocente, merecida. No meio da festa, Pedro pediu silêncio. Subiu em uma cadeira, segurando um desenho que fizera na escola. Eu queria falar uma coisa. Este ano foi o melhor ano da minha vida. Eu achava que minha vida ia ser sempre difícil. Mas aí o tio Marcelo apareceu. E tudo mudou. Eu tenho casa boa, tenho comida, tenho escola, tenho amigos, tenho mamãe de volta e tenho o tio. Eu amo vocês. Obrigado por me salvarem. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Rosângela chorava abertamente. Dona Carmen limpava os óculos para esconder as lágrimas. E Marcelo, que nunca chorara em público na vida adulta, sentiu os olhos arderem. Desceu o menino da cadeira e o abraçou com força. Quem salvou quem foi você, pequeno? Você me ensinou a viver de verdade. Naquela noite, depois que todos foram embora, e Pedro finalmente dormiu exausto de tanta alegria, Marcelo e Rosângela conversaram na varanda. Ela estava diferente, recuperada, saudável, com um brilho nos olhos que não existia antes. Conseguiram um emprego digno em uma empresa de limpeza que Marcelo ajudara a encontrar, com salário justo e benefícios completos. Senhor Marcelo, preciso falar uma coisa importante. Fala, Rosângela. Pode ser o que for. Ela respirou fundo. Eu estive pensando muito sobre Pedro, sobre o futuro dele, sobre o que é melhor para o meu filho. E cheguei a uma conclusão que dói no coração, mas que sei que é certa. Marcelo sentiu o medo apertar. O que é? Eu quero que o senhor adote o Pedro oficialmente. Quero que seja pai dele de verdade, legalmente.
Eu continuo sendo mãe, continuo presente, mas quero que ele tenha seu sobrenome, seus direitos, sua proteção completa. As palavras atingiram Marcelo com força emocional avassaladora. Rosângela, você tem certeza? Isso é uma decisão muito grande. Tenho. Absoluta. O Senhor deu para o meu filho tudo o que eu sempre sonhei dar e nunca consegui. Segurança, futuro, amor verdadeiro. Eu vejo como ele olha para o Senhor. Vejo como confia, como ama. O Senhor é pai dele em tudo, menos no papel. Está na hora de fazer oficial. E você? Não vai se sentir como se estivesse perdendo ele? Não. Porque sei que estarei presente. Sei que o Senhor me inclui. Sei que Pedro sempre saberá quem eu sou. Mas também sei que ele merece ter um pai de verdade. Um pai que o proteja. E esse pai é o Senhor. Marcelo abraçou Rosângela, ambos chorando. Era um momento de renúncia e entrega por parte dela. Um gesto de amor materno puro, colocando as necessidades do filho acima do próprio ego. E por parte de Marcelo, era a concretização de um desejo que vinha crescendo silenciosamente, mas que ele nunca ousara verbalizar. Ser pai. Oficialmente. Legalmente. Completamente. O processo de adoção foi iniciado na semana seguinte. Com a concordância de Rosângela e o histórico documentado de Rodrigo, os advogados garantiram que seria um processo mais rápido do que o normal. Ainda assim, havia burocracia, documentos, avaliações, entrevistas com assistentes sociais, visitas domiciliares. Durante esse período, algo surpreendente aconteceu. Rodrigo desistiu. Apareceu em uma audiência acompanhado apenas de sua defensora e anunciou que renunciava aos direitos paternos. Não quero mais lutar. Não tenho condições de ser pai. Talvez nunca tive. O menino está melhor sem mim, deixem ele em paz. Houve quem especulasse que ele fora pressionado, que recebera dinheiro para desistir. Mas a verdade era mais simples e mais triste. Rodrigo finalmente admitira para si mesmo que não conseguiria mudar, que os vícios eram mais fortes, que a raiva era incontrolável e que Pedro merecia mais do que ele podia oferecer. A juíza Helena Novaes, a mesma que acompanhara o caso desde o início, bateu o martelo final 3 meses depois. Defiro a adoção de Pedro Ferreira pelo Sr. Marcelo Tavares. A partir de hoje, a criança passa a se chamar Pedro Ferreira Tavares, com todos os direitos e deveres dessa filiação. Parabéns à nova família. A sala do tribunal explodiu em aplausos. Rosângela chorava. Dona Carmen chorava. A assistente social Beatriz chorava. E Marcelo, segurando Pedro no colo, sentiu uma felicidade tão intensa que doía fisicamente. Pedro o abraçava pelo pescoço, sussurrando no ouvido. Agora você é meu pai de verdade? Sempre fui, filho. Sempre fui. A notícia repercutiu. Mas dessa vez a mídia cobriu de forma diferente. Empresário adota filho de ex-funcionária em gesto de humanidade. História de superação e amor transforma vidas em São Paulo. A narrativa havia mudado completamente. Marcelo Tavares não era mais o ricaço tentando comprar uma criança. Era um homem que abrira o coração e a vida para fazer diferença real. Na empresa, até Ricardo teve que reconhecer a derrota. Em uma reunião particular, meses depois da adoção, ele procurou Marcelo. Eu estava errado, sobre você, sobre suas prioridades. Achei que estava perdendo o parceiro de negócios que conhecia. Mas, na verdade, você se tornou alguém melhor, alguém completo. E peço desculpas por não ter visto isso antes. Marcelo apertou a mão do sócio. Todos temos nossas jornadas, Ricardo. A minha passou por um menino de 5 anos que me ensinou o que realmente importa. Espero que você também encontre a sua. A vida se estabeleceu em uma nova normalidade. Pedro crescia feliz, seguro, cercado de amor. Ia para uma boa escola, tinha aulas de natação, de judô, de inglês. Mas mais importante que tudo isso, tinha uma família. Jantares em conjunto com Rosângela viraram tradição. Ela mantinha presença constante, visitava sempre, participava das decisões sobre o filho. Mas havia respeito e clareza nos papéis. Marcelo era o pai, ela era a mãe. E juntos formavam algo único, funcional e cheio de amor.
Um ano após a adoção, Marcelo estava na varanda de sua cobertura, como sempre fazia nas noites de reflexão. Mas dessa vez, não estava sozinho. Pedro estava ao lado, sentado em seu colo, olhando as luzes da cidade. Pai, você acha que eu vou ser importante quando crescer? A pergunta, tão inocente e profunda ao mesmo tempo, fez Marcelo sorrir. Você já é importante, Pedro. Para mim, para sua mãe, para todos que te conhecem. Mas sei o que está perguntando. E sim, tenho certeza que você vai fazer coisas incríveis, porque tem um coração bom. E pessoas com coração bom mudam o mundo. Eu quero ajudar outras crianças, tipo o Senhor ajudou eu. Então vai ajudar. Eu vou estar aqui para te apoiar em tudo o que quiser fazer. Pedro se aconchegou mais, bocejando. Te amo, pai. Também te amo, filho. Mais do que palavras podem dizer. Naquele momento, segurando seu filho nos braços, olhando para a cidade que sempre fora seu campo de batalha profissional, mas que agora era também o lar de sua família, Marcelo refletiu sobre a jornada impossível que vivera. Tudo começara com uma ligação telefônica, que deveria resultar em demissão. Uma ligação interrompida pela voz assustada de uma criança pedindo ajuda. E daquela ligação nascera uma transformação completa. Marcelo deixara de ser o empresário frio que via pessoas como números. Tornara-se pai. Tornara-se humano no sentido mais profundo da palavra. Aprendera que sucesso verdadeiro não se media em cifras bancárias ou edifícios construídos, mas em vidas tocadas, em amor compartilhado, em família cultivada. Rosângela, que chegara para jantar, apareceu na varanda. Viu pai e filho abraçados e sorriu com aquela expressão de paz que só mães têm quando veem seus filhos verdadeiramente felizes. Vocês dois vão ficar aí fora a noite toda? A janta está pronta. Já vamos, Marcelo respondeu. Levantou-se com Pedro nos braços, o menino já quase dormindo. Entraram juntos os três para jantar como faziam toda semana. Uma família não convencional, nascida de circunstâncias improváveis, mas real em todos os sentidos que importavam. Durante o jantar, conversaram sobre o dia. Pedro contou sobre a escola, sobre o amigo novo que fizera, sobre o desenho que a professora elogiara. Rosângela falou sobre o trabalho, sobre a promoção que recebera, sobre como finalmente se sentia estável e segura. Marcelo compartilhou notícias da empresa, mas sempre com leveza, sempre colocando aquele momento familiar acima de qualquer preocupação profissional. Depois que Rosângela foi embora e Pedro finalmente dormiu, Marcelo ficou no quarto do menino por alguns minutos, apenas observando. O rosto sereno, as mãos abertas ao lado da cabeça, a respiração tranquila. Ali estava a prova viva de que o amor transforma, de que um simples gesto de humanidade pode salvar não apenas uma vida, mas várias ao mesmo tempo. Porque Pedro salvara Marcelo tanto quanto Marcelo salvara Pedro. Ensinara-lhe a sentir, a se importar, a amar sem medo, a ser vulnerável e encontrar força nessa vulnerabilidade. Transformara um homem de negócios calculista em um pai dedicado. Mostrara que os muros que construímos para nos proteger, muitas vezes, apenas nos aprisionam em solidão. Nos meses que se seguiram, a vida continuou com seus desafios e alegrias. Pedro teve seu primeiro recital na escola, onde cantou desafinado, mas com entusiasmo contagiante. Ganhou seu primeiro troféu em um campeonato de natação, e Marcelo chorou de orgulho nas arquibancadas. Teve sua primeira briga com um coleguinha e aprendeu sobre perdão e reconciliação. Rosângela conheceu alguém, um homem bom, trabalhador, que a tratava com o respeito e carinho que sempre merecera. Ela veio nervosa contar para Marcelo, com medo de que ele pensasse que estava abandonando Pedro. Mas Marcelo apenas sorriu e disse que ela merecia toda a felicidade do mundo, que ter alguém especial em sua vida não mudaria nada na relação com o filho. A empresa continuou crescendo, novos projetos, novas parcerias, novos sucessos. Ricardo, surpreendentemente, tornara-se um aliado respeitoso, reconhecendo que a liderança de Marcelo estava mais sólida do que nunca, justamente porque agora tinha equilíbrio. Tinha algo pelo qual viver além do trabalho. 2 anos após a adoção, em uma tarde de domingo,
Marcelo e Pedro estavam no Parque do Ibirapuera, o mesmo onde haviam ido naquele primeiro passeio transformador. Pedro corria com uma pipa, rindo, tentando fazê-la subir. Marcelo o seguia de longe, filmando, sorrindo, vivendo aquele momento simples, mas perfeito. Um homem mais velho, sentado em um banco próximo, observou a cena e comentou: "Seu filho é muito feliz. Dá para ver." Marcelo sentou-se ao lado dele. "É. E eu também. Ele me ensinou o que realmente importa na vida. E o que é? Amar sem reservas, cuidar sem esperar nada em troca, ser presente, ser humano." O homem assentiu, sorrindo. Sábias palavras. "Você é um bom pai. Estou aprendendo, todo dia." A conversa terminou ali, mas as palavras ficaram. "Você é um bom pai." Marcelo repetiu mentalmente enquanto via Pedro finalmente conseguir fazer a pipa subir alto, os olhos brilhando de alegria, os gritos de comemoração ecoando pelo parque. Naquela noite, na hora de dormir, Pedro pediu que Marcelo contasse novamente a história de como se conheceram. Ele amava aquela história. Pedia para ouvir pelo menos uma vez por semana, e Marcelo contava, sempre emocionado, sempre grato por cada detalhe daquela jornada improvável. "Conta desde o começo, pai, desde o telefone." E Marcelo contava. Sobre aquela manhã em São Paulo. Sobre a ligação que mudou tudo. Sobre o menino chorando do outro lado da linha pedindo ajuda. Sobre como correu até um apartamento humilde e encontrou uma família que precisava de socorro. Sobre como decidiu ajudar, sem saber que na verdade era ele quem precisava ser salvo. Pedro ouvia atento, mesmo já conhecendo cada palavra, e quando Marcelo terminava, sempre fazia a mesma pergunta: "E você se arrepende?" A resposta era sempre a mesma: "Nunca, nem por um segundo. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida." Pedro abraçava o pai, aconchegava-se e fechava os olhos. "Eu também te amo, pai. Para sempre. Para sempre." Marcelo repetia, beijando a testa do filho. E assim, naquele apartamento nos Jardins, naquela cidade gigante e caótica que era São Paulo, uma família continuava sua jornada. Não era uma família tradicional. Não seguia os padrões convencionais. Mas era real. Era forte. Era construída sobre alicerces de amor genuíno, respeito mútuo e escolhas conscientes. Marcelo Tavares, que um dia fora conhecido apenas como o empresário frio e calculista, agora era reconhecido como pai, como exemplo de transformação, como prova viva de que nunca é tarde para mudar, que um coração fechado pode se abrir, que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis e das formas mais inesperadas. E Pedro Ferreira Tavares, aquele menino que quase perdera tudo, agora tinha tudo que realmente importava. Tinha uma mãe que o amava incondicionalmente. Tinha um pai que escolhera amá-lo. Tinha segurança, oportunidades, futuro, mas mais importante, tinha pertencimento, tinha lar, tinha família. Os anos continuariam passando. Pedro cresceria, se tornaria adolescente e depois adulto. Enfrentaria desafios, tomaria suas próprias decisões, construiria seu próprio caminho. Mas sempre saberia, no fundo do coração, que era amado, que tinha um lugar para voltar, que não estava sozinho. E Marcelo envelheceria ao lado do filho, vendo cada conquista, apoiando em cada dificuldade, orgulhoso de cada passo. Continuaria sendo empresário de sucesso, mas seria sempre, em primeiro lugar, pai. Porque descobrira que essa era sua verdadeira vocação, sua maior realização, seu legado mais importante. A história que começara com uma ligação telefônica carregada de intenção de demissão terminava agora, anos depois, com uma família sólida e feliz. Uma história de transformação, redenção e amor. Uma história que provava que, às vezes, o destino nos coloca em situações inesperadas não para nos punir, mas para nos salvar. Para nos mostrar quem realmente somos e quem podemos nos tornar. E quando Marcelo olhava para trás, para aquela manhã de segunda-feira em que atendeu uma ligação que mudaria tudo, sentia apenas gratidão. Gratidão por ter corrido até aquele apartamento, por ter ajudado, por ter aberto o coração.
por ter permitido que um menino assustado e uma mãe desesperada entrassem em sua vida e a transformassem completamente. Porque no fim, todos nós precisamos ser salvos. Todos nós precisamos aprender a amar. E às vezes a salvação chega da forma mais improvável, através da voz assustada de uma criança pedindo ajuda do outro lado da linha. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo, Pedro e Rosângela tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação e amor, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana. Histórias que nos fazem refletir sobre o poder do amor e da compaixão. Te esperamos no próximo episódio.